Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais breve. Vou tentar ser sucinto, até porque realmente estou sem condições de dar aula, mas para que vocês não saiam prejudicados e a gente não atrase muito o conteúdo, eu vou passar algum conteúdo hoje e aí na outra aula a gente vê se a gente vê alguma coisa que ficou faltando, tá? Bom, esse sou eu de cara lisa, né? Tive que tirar a barba, estava com muita coriza, né? Dificultar a higiene, então tive que me descaracterizar, tá bom? Então vamos começar aí nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, hoje eu não fiz a vinhetinha que eu sempre coloco no começo aí, né? Com a musiquinha, com o logotipo, né? Hoje eu não tive tempo para fazer isso, então hoje vai, infelizmente vai do jeito que tá bom? Então, na aula passada a gente viu o diencéfalo, né? Viu as estruturas do diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, tá? Me desculpe um pouco, talvez fique mais baixo ainda hoje, porque eu estou quase sem voz. Então aumentem o volume aí do celular, do computador, bote fone de ouvido, tá bom? Que eu vou tentar aqui, na medida do possível, falar um pouco mais alto. Bom, gente, hoje a gente vai ver o cerebelo, tá? O cerebelo, o nome cerebelo, ele significa pequeno cérebro, tá? E ele é realmente como se fosse um cérebrozinho pequeno, né? Se a gente olhar ele ali debaixo do cérebro, ele parece outro cérebro, só que em miniatura, né? Então ele está lá localizado inferior, né, ao cérebro, atrás do tronco encefálico, né? Ele possui, dentre as principais funções dele, um controle dos movimentos, do equilíbrio, da postura, né? Coordenação motora, né? A precisão do movimento, né? Você olha uma coisa e observa e vai com o seu dedo diretamente lá, né? Aquele movimento bem preciso, né? Tem uma formiguinha andando no seu braço, você vai com o dedo bem em cima, né? É preciso, né? Tudo é preciso. Ele comunica o sistema sensitivo, seja óptico, auditivo ou tátil, com o sistema motor, né? Ele faz essa comunicação e ele calcula esses movimentos, né? Ele junta essas informações, interpreta e elabora um movimento preciso, tá? Inclusive o movimento até dos olhos, né? Para onde você vai olhar, você escuta um barulho, olha para aquele lugar, tá? Alguém tocou no seu braço, você imediatamente olha, né? Tudo são reflexos que o cerebelo faz, tá? Bom, então dentre essas funções, né, está o controle da postura, do equilíbrio, ele analisa como o seu corpo está, né? Se você, por exemplo, está numa superfície plana ou inclinada, né? Se a superfície está em movimento, né? Vamos supor que você está no ônibus, né? O ônibus está em movimento, então ele tem que ajustar o seu equilíbrio para aquele movimento, né? E também a coordenação, né? Você vai andar, um pé tem que ir, o outro depois só pode ir quando o outro encostar no chão, né? Então é mais ou menos isso, né? Contrabalancia com o movimento das mãos, né? Quando você corre, a inclinação do corpo. Tudo isso é feito com o cerebelo, né? E o tônus e o vigor muscular, né? É ele que controla. A orientação espacial, né? Tanto que ele está conectado também à cóclea, né? Ao sistema auditivo, labirinto. Então, se você, por exemplo, dá uma rodadinha e tal, você já perde a orientação espacial, você não sabe onde está. O cerebelo, pela audição e pela visão, você sabe o tamanho do local que você está, a profundidade, né? Onde você está pisando, né? Às vezes, quando você está um pouco desorientado, por exemplo, a pessoa nunca usou óculos, passa a usar óculos, quando vai pisar, sai pisando errado, né? Porque o cerebelo ainda não aprendeu a calcular a distância da pisada. São coisas mais ou menos desse tipo, tá? Então, o cerebelo, ele recebe impulsos sensitivos, né? Das articulações, ele detecta, né? Se há pressão nas articulações, quanto de peso tem, dos músculos, né? Saber se o músculo está contraído ou está relaxado, se ele está metade contraído, se ele está suportando alguma carga, algum peso, né? Existem receptores nos tendões, né, de peso, né, para você saber se uma coisa é mais pesada ou não.
dos olhos, né? Ele recebe informação dos olhos, né? De onde está uma coisa, uma distância, né? Do ouvido, né? E assim ele é responsável pelos reflexos, né? Pelos movimentos, atuando também no tônus muscular. O que é o tônus muscular? É a força do músculo, né? É a rigidez do músculo. Isso que te faz ficar em equilíbrio quando você está em pé. Bom, o cerebelo, gente, ele está localizado aqui logo abaixo do lobo occipital. Abaixo do lobo occipital a gente vai ter a tenda cerebelar, né, das meninges, e ele vai estar logo embaixo, localizado na fossa posterior do crânio, né, logo atrás do tronco encefálico. Esse aqui é um cerebelo fresco, né, tá? E ele é bonitinho assim, né, parece uma arvorezinha, né, e é por esse motivo que alguns livros chamam ele, né, de árvore da vida, né. Isso aqui é um corte medial, sagital, né, tá? E aí ele é cortado bem na região do vermes, né, que é essa parte central aí do cerebelo, tá? E ele tem essa aparência aí quando a gente corta, né? O córtex e a medula, né, do cerebelo aqui na região do vermes, ele parece uma árvorezinha, né? Bem bonitinho. Bom, e aí o cerebelo ele tem um lobo rostral, né? Ele é ligado à ponte pelo pedículo, né? Pedículo cerebelar, tá? O pedículo tem algumas subdivisões também. No meio ele vai ter a região aqui do vermes, né? Tá bom? E aí ele vai ter um lobo anterior e um lobo posterior, tá? E aí ele tem essa aqui é a parte inferior que a gente está vendo, e essa região aqui é a tonsila, né? Vocês lembram que eu falei naquela aula de lesões cranianas, né? Que quando o edema era grande, ele empurrava o cérebro e fazia com que o cerebelo ele descesse, né, pelo forame magro e comprimisse o bulbo, né? Pronto, a tonsila é que faz isso, né? Ela desce lá pelo tronco encefálico, né, pela pressão e faz aquela lesão. Então, a gente, numa visão superior, né, abaixo, isso aqui seria abaixo logo da tenda cerebelar, a gente vai ver que a gente tem um lobo anterior e um lobo posterior, né? Ele tem 3 lobos, né? Um lobo anterior e um posterior, e vai ter o flóculo aqui, né? Que é um lobozinho menor, e no meio o vermes. Tá? Claro que ele tem as divisões, né? A fissura primária, que é essa aqui que liga, divide o lobo anterior do posterior, é uma das principais, né? Mas ele tem outras diversas fissuras, né? Lâminas, e essas lâminas eles têm sublobos, né? E tem outras regiões internas do cerebelo. Nós não vamos nos detalhar, gente, porque foge da necessidade do nosso curso, né? E como eu já falei para vocês, vocês não vão dar diagnóstico e nem são neurologistas, né? A gente não tem e nem tem carga horária para a gente aprofundar nisso. Bom, esse aqui é um corte corado, né, do cerebelo. Então, se a gente fosse ver ele, a gente viria mais ou menos assim, no meio do verme cerebelar. Naquela outra visão que eu vi, mostrei daquela fotinha lá, né, do cerebelo fresco, ele estava cortado aqui no meio, gente. Tá? Agora ele está cortado coronalmente, né? E essa região mais escura aqui, que é a região da medula, né, que é o núcleo dentado, né, é a região medular do cerebelo. E a região mais externa, né, a região das amígdalas, é onde fica o córtex do cerebelo, tá? E a parte mais escura, na verdade, é a parte fibrosa, né, onde passam os axônios. E essa parte mais clarinha, né, tá inverso aqui, ela é a parte onde ficam os neurônios, como aqui no cérebro. Bom, aqui na imagem, gente, a gente consegue ver também a mesma coisa, né? Aqui são hemisférios, no caso, não são lobos, né? Hemisfério direito e esquerdo. E no meio o vermes, né? Tá? E aí dá pra gente notar, né? Aqui a região medular e a região cortical do cerebelo. E aí tem um detalhe importante do cerebelo, é que o cérebro, o lado direito coordena o esquerdo e o lado esquerdo coordena o direito. As fibras cruzam, né? Lá na região da base, né? Lembra que eu falei disso? Já o cerebelo não. O cerebelo, o lado direito, coordena o lado direito. O lado esquerdo coordena o lado esquerdo. Ele é ipsilateral. Já o cérebro ele é contralateral. Tá? E aqui nessa imagem, nós temos uma imagem aqui sagital, né? Onde a gente pode ver aqui o cérebro, ventrículo, né? Tálamo, tá bom? E nós temos aqui também na base o cerebelo. Nós vemos aqui a tenda cerebelar claramente, né? Tá? Aqui a confluência do seio sagital superior
com o seio transverso e a formação do seio reto, que vai se comunicar com o seio sagital inferior, que não dá para ver aqui. Tá? Ele, no caso aqui, seria parasagital, né? O corpo caloso seria aqui em cima, mas a gente não vê ele bem porque ele não está bem no centro, né? Parasagital. Tanto que a gente está vendo as conchas nasais aqui. Bom, como eu falei para vocês, o cerebelo ele tem diversas subdivisões conforme a sua função. E é claro que a gente não tem carga horária para discutir essas funções de cada região. Eu coloquei aqui, depois eu coloco essa figura disponível para vocês, para que vocês possam visualizar e saber que existem essas subdivisões de acordo com a função, né? E aí eu falei que tem várias lâminas, né, e fissuras, né? Assim como o cérebro tem os sulcos, o cerebelo tem essas fissuras que vai subdividir, né? E aí cada fissura tem um nome, cada região do vermes tem a sua também, né? O vermes é a região que comunica um hemisfério ao outro, né? Essa região aqui é o vermes, todinha, né? E cada parte do vermes ele tem uma região que comunica a outra região do outro hemisfério. Cruzam as fibras nessa região, né? Referente a cada local do cerebelo, tá? E o cerebelo ele tem várias áreas de aferência, gente. A das principais é a aferência do sistema vestibular, né, do ouvido, né, a posição, por exemplo, dos olhos em relação à cabeça, em relação ao corpo, né, a inclinação onde você está, né, a cóclea, né, e o labirinto mandam essa informação para o cerebelo, né. Ele também recebe informações pela medula, né, que vem dos músculos, que vem dos tendões, das articulações, pressão, altura, né, profundidade, força, né? E recebe também informações do córtex, né, que é a área executora do movimento. A informação tanto vai como vem, né? E ele tanto recebe informação como ele manda a informação lá para o giro pré-central para que seja elaborado o movimento, né? E o giro pré-central vai mandar a informação para o músculo correto, né? Qual é o músculo responsável, né? Qual o nervo que vai para o músculo do polegar aqui, né? Então ele vai lá para o córtex pré-central e o córtex pré-central ele tem lá o mapazinho, olha, a via é esse nervo aqui, tá? Esse axôniozinho que vai pelo nervo tal vai chegar lá no braço, vai descer, passar pelo plexo braquial, né? Vai vir pelo nervo mediano e vai chegar aqui no seu polegar, né? Então ele tem um mapa, ele sabe para onde vai cada impulso, né? E o cerebelo ele manda a informação e ele é o executor. Bom, gente, outra região muito importante do nosso corpo e vital, né, é o tronco encefálico, né, que é uma estrutura que tem finalidade de conectar o restante do encéfalo, né, ele faz a conexão com o cerebelo, cérebro com o cerebelo, e faz conexão da região periférica com a região central e também com a medula, né, tá? Ele conecta o tálamo, né, a localização das transmissões das informações, né, ele manda as informações para o tálamo e o tálamo redistribui e manda para o local correto, né, tá? E aí o tronco encefálico ele está localizado na base, né, do cérebro e é nele também que entram os nervos cranianos, né? O nervo óptico, por exemplo, o nervo trigêmeo, que é o nervo sensitivo da face, né? Tá? O nervo auditivo, tá? Diversos nervos cranianos, são 12 pares, a gente ainda vai falar sobre eles, tá bom? E é no tronco encefálico que sai o controle, né, feito local, não precisa do sistema nervoso autônomo, ele não precisa ir lá para o córtex, né, para ser controlado os batimentos cardíacos, ele é controlado logo do tronco encefálico, né, porque o vago, que é o nervo que vai controlar a frequência cardíaca, ele sai direto do tronco encefálico. É um nervo craniano, né? E aí, você imagina que se essa informação aí tivesse que passar pelo tronco encefálico, passar no mesencéfalo, passar no tálamo, ir para o córtex, voltar, e aí não ia dar certo. Então, o batimento cardíaco funciona autonomamente, né? E ele é controlado diretamente do bulbo, né? No tronco encefálico. Tá? Aí o tronco encefálico, gente, se divide, né? Eu já falei para vocês, já mostrei. É o mesencéfalo, a ponte, e o bulbo, né? Que é também chamado de medula oblonga. Por quê? Porque ele é uma interseção
entre a ponte e a medula espinhal, né? Ele é a medula que está em transição, tá? Então, nós vamos ter aqui o mesencéfalo, né? Que ele está diretamente ligado no pedículo cerebral, né? Onde passa o arqueduto cerebral também, né? Fica ligado ao tálamo, ao hipotálamo, ao epitálamo aqui, tá? E o terceiro ventrículo passa um canal por ele, que é o arqueduto, e joga no quarto ventrículo aqui, tá? E a ponte, né? E a ponte fica logo abaixo aqui. E a ponte ela cruza fibras que vão de um lado do cerebelo para o outro. E logo abaixo, né, do quarto ventrículo, a gente vai ter o bulbo, né? E aí ele vai servir de conexão entre o resto e a medula, tá? Bom, o tronco encefálico, gente, o mesencéfalo, ele tem como principal função a recepção e coordenação da contração muscular. Ele também controla a postura corporal, né? Ele também recebe o reflexo da visão, ele manda essas informações para o cerebelo, tá? E aí ele se comunica, né, com o nervo óptico, tá? E ele faz o reflexo da visão sem precisar ir para a região cortical. Por exemplo, você está aqui, alguém vai enfiar o dedo no seu olho, imediatamente seu olho já fecha, né? É um reflexo, né? Não precisa ir lá para o córtex entender e depois voltar a informação para fechar o olho, senão antes disso já furou seu olho, né? Então o reflexo da visão, assim como a gente tem um reflexo medular, quando a gente pisa ou encosta a mão numa coisa quente, a gente puxa a mão, né? Reflexo medular, que é o arco reflexo. O arco reflexo da visão é feito também no mesencéfalo. Tá bom? E aí, gente, a gente tem a ponte também. Na ponte é onde cruza as fibras cerebelares, né? O pedículo cerebelar, que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele se liga à ponte, né? E as fibras passam de um lado para outro, né? Eles se comunicam. Ah, professor, mas você disse que o cerebelo, um lado coordena o lado direito coordena o lado direito e o lado esquerdo coordena o lado esquerdo. Para que precisa cruzar as fibras? Ora, veja só, tu imagina isso, tu vai mexer o pé direito e o outro lado do cerebelo não sabe o que está acontecendo no lado esquerdo, o direito não sabe o que está acontecendo no lado esquerdo, você vai ter ataxia. Você não vai conseguir coordenar os movimentos. E um dos sintomas de lesões cerebelares é a ataxia, né? É a dificuldade, a incoordenação motora, tá bom? Ataxia, lembrem aí, ataxia é a incoordenação motora, é um sinal, na grande maioria das vezes, é claro que não obrigatoriamente, de problemas cerebelares, tá? Ou problemas também vestibulares ou alguns outros tipos de problema, tá? Bom, então, se um lado vai fazer um movimento, ele tem que contrabalancear pelo outro. Se você está esperando uma fila, aí você bota o peso mais de um lado, vai relaxar o outro. Um lado tem que saber o que está acontecendo no outro, né? Então, há comunicação entre os dois lados, né? Eles não funcionam independente, eles coordenam cada um seu lado, mas eles funcionam juntos, né? Assim como também existe o corpo caloso que comunica um hemisfério ao outro, a ponte comunica um hemisfério ao outro do cerebelo, tá? E aí dela também saem vários grupos de nervos cranianos, né? Como eu citei, por exemplo, sai bem na região anterior da ponte, né? O nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade da face, né? Tá bom? Bom, e aí o bulbo, né? O bulbo ele controla os batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, controla a deglutição, né? Quando você enfia o dedo na garganta lá e vomita, né? É um reflexo, né, da bulbar, né? Tá? E aí, quando há lesões cerebrais, né, graves, né, que comprime já a compressão do bulbo, né? Um dos sintomas é o vômito, né? Então é um dos termômetros, né, se há lesão, tá bom? Bom, e aí o tronco encefálico em conjunto, né? Ele se concretiza aí com o mesencéfalo, com os reflexos visuais, a ponte, cruzamento das fibras, e o bulbo é uma região vital que vai controlar aí frequência cardíaca respiratória, pressão arterial, vômito, deglutição, tosse, né? O reflexo da tosse, né? Estou bastante com isso. Tá tudo controlado no bulbo, né?
ele faz o reflexo lá, mas mesmo assim ele não deixa de mandar a informação para o mesencéfalo, do mesencéfalo para o tálamo, né? E aí também as informações acabam indo para o hipotálamo também para fazer um controle a longo prazo, né? Tá bom? Bom, gente, nós iríamos entrar agora em medula espinhal e eu tenho até uns vídeos que eu já gravei previamente, tá? Mas como eu já estou quase ficando sem voz aqui e já estamos mais ou menos com 20 minutos, nossa previsão de aula seria uns 30, tá? Eu gostaria de encerrar hoje porque se eu for entrar em medula a gente vai passar dos 30 e eu realmente não tô com muita condição hoje, tá? Vim dar aula só para não furar com vocês. Ainda estou com bastante dificuldade, mas aí em compromisso com vocês, hoje eu vim pelo menos dessa parte do conteúdo, tá bom? E aí na próxima aula a gente complementa aí, tá bom? Espero que daqui para lá eu esteja melhor. E aí eu boto o vídeo que eu gravei lá na UFC, tá? Já está previamente gravado, tá bom? Então eu vou sair aqui da apresentação e aí a gente conversa mais um pouquinho, tá? Não vou ficar muito para perguntas porque realmente estou sem condição. Aí hoje a gente encerra mais cedo e aí depois a gente conversa sobre as demais aulas na próxima aula, tá? E finalizar o conteúdo. E aí amanhã seria quinta, né? Eu teria que recuperar a aula que ficou faltando, mas a gente ainda teria mais uma aula e outra, né? Então daqui para lá eu ver se eu gravo um vídeo para compensar a aula que eu perdi na segunda, tá? Ou então a gente marca outro horário para compensar, tá bom? Eu vou ver com o Lenine, né? Porque ainda falta hoje a nona, era para ser a 10ª, né? É a nona, então ainda faltaria mais 3 para completar a carga horária, tá? Então seria mais ou menos sexta e segunda, né? No caso, eu posso ver com vocês, em vez de terminar na segunda ou terminar na quarta, ou então eu lanço uma aula aí outro dia antes, tá? Abraço para vocês.